introdução do módulo Sysmedic, barra aqui, ó, profissionais, evolução do paciente. De início, parte de enfermagem e técnico de enfermagem, certo? Começando pela parte dos enfermeiros. Lembrando que, de início, sempre bom estar pesquisando o nome do paciente aqui no mapa de ocupação. Então eu venho aqui no mapa de ocupação, dou 2 cliques no paciente que eu desejo fazer a avaliação. Ele vai vir aqui com a informação do nome logo do lado e o número do prontuário, certo? E aqui vocês têm avaliação neurológica, avaliação cutânea, avaliação cardiovascular, avaliação respiratória, avaliação gastrointestinal, nutrição, avaliação do trato geniturinário, eliminação intestinal. E aqui no campo 9, na evolução, um campo onde vocês podem estar fazendo uma evolução em extenso, do jeito que vocês preferirem. Bom, aqui do lado, vocês podem ver que tem um índice, a data e a hora. Aqui são as evoluções dos enfermeiros, que vão ficar como se fosse um histórico, certo? E o colega que for assumir o plantão seguinte, se ele for avaliar o mesmo paciente, ele pode estar utilizando esse campo aqui logo abaixo, chamado copiar registro, certo? Que vai amarrar essa avaliação, a evolução, junto com o acesso dele. E aí, a partir da avaliação que ele fizer com o paciente, ele pode estar editando e modulando a avaliação do jeito da avaliação e evolução dele, certo? Após ele ter feito isso, e após ter feito a avaliação, qualquer enfermeiro, certo? Sempre lembrar de salvar. Aqui é um campo de evolução que é somente por extenso, certo? Então eu clico aqui no campo em branco, seta para baixo, eu faço um campo novo, e aqui embaixo eu posso fazer a minha evolução da maneira que eu preferir. Certo? Então salvou, ela vai ficar aqui em cima, certo? Com o nome do usuário e a função. Sempre tá lembrando de salvar, certo? Essa aqui é a parte da evolução do enfermeiro. A parte do técnico fica aqui nessa aba chamada anotações, certo? Mesmo processo. Clico aqui nesse espaço em branco, seta para baixo, eu crio um campo novo para estar fazendo uma anotação ou uma evolução, né? Então aqui eu posso estar colocando alguma informação, certo? Sempre tá lembrando de salvar. Salvei, então aqui eu já fico com o nome do usuário salvo, com a data e a hora, o número da anotação, certo? Lembrando que o usuário que fizer esse campo, é só voltar, se quiser adicionar mais alguma coisa. Como ele já tem acesso, somente apertar a barra de espaço e começar a redigitar. Passagem de plantão. Aqui na passagem de plantão é um campo, uma aba compartilhada entre os enfermeiros e os técnicos, né? Caso tenha alguma observação a fazer, alguma pendência, essa aba aqui, a passagem de plantão, é recomendado para estar fazendo essas observações e controle de pendências, certo? Então vocês podem estar vindo aqui criar um campo novo, coloca aqui uma observação, certo? Se tiver alguma pendência, ó, no campo logo abaixo, certo? No campo abaixo vocês colocam a pendência, e aí é somente salvar, certo? Colega ou outra equipe que for assumir o plantão seguinte, eles podem estar vindo aqui visualizar, certo? Que eles vão ficar salvos para todo o banco da unidade. Gráficos. Aqui vai ser um balanço de informações, onde os técnicos vão disponibilizar
temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão sistólica, certo? E onde que eles vão estar informando esse controle. Logo aqui acima de gráficos, vocês podem ver que tem uma aba chamada controle, certo? Aqui tem todas as informações que vocês vão estar colhendo e informando aqui no sistema, certo? O mesmo processo. Clicou em um campo, seta para baixo, ele abre um novo. Aqui eu vou ter todas as informações necessárias do paciente para que eu possa estar informando temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, entre outras, certo? Aqui tem os ganhos e perdas do paciente, certo? À medida que vocês forem colocando as informações aqui na tabelinha, o balanço hídrico ele vai dando o resultado automaticamente, certo? E aqui no final fica o nome do usuário que fez essas medidas dos sinais vitais, certo? Então salvou, ela já vai logo para o topo porque ela foi a mais recente, certo? E vocês podem estar visualizando aqui na parte de enfermagem, no gráfico, como eles vão estar se comportando, certo? Logo aqui embaixo tem os sinais vitais. Aqui vocês podem estar utilizando para estar vendo as informações de campo mais visual, certo? Então tem aqui temperatura, frequência respiratória, cardíaca, certo? Aqui vocês conseguem ter um campo mais visual e até mesmo um histórico. Então fica bem legal de estar visualizando e ter um controle do paciente. Então partir para a parte do aprazamento, certo? Aprazamento de enfermagem. Aprazamento de enfermagem. Profissionais. Aprazamento de enfermagem, certo? Ela vai abrir essa tela aqui em branco, certo? E a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar o paciente. Então venho aqui no mapa de ocupação, dou 2 cliques no paciente que eu quero, certo? Aqui a gente pode ver que já tem 3 prescrições, certo? Feitas para teste. Pronto, aqui definição de horário e aprazamento, parte de enfermagem. Então aqui o médico, ele fez a prescrição, certo? E disponibilizou esses medicamentos aqui, certo? Esses medicamentos, uma solução de 3 medicações. Aqui tem os horários que ele definiu para poder o enfermeiro fazer o aprazamento, certo? Lá na prescrição médica, se ele relatar alguma observação, ela vai cair aqui nesse campo verde com a sigla do médico, certo? E aqui uma observação do enfermeiro referente à medicação. Então vamos supor aqui que o enfermeiro ele aprazou 13 horas, 15 e 19, certo? Vocês podem reparar que aqui embaixo já não tem mais o disquete para estar salvando. E essa ação de salvar fica nesse botão aqui, prescrição confirmar. Dou 2 cliques, certo? Eu vou ter esse campo visual aqui, onde me aparece o bonequinho símbolo de aprazado, certo? 13 aprazei, 15 aprazei, 19 aprazei. Então eu posso dar close, que é onde vai confirmar meu aprazamento. A partir disso, eu libero automaticamente a medicação para os técnicos fazerem a checagem, certo? Então vocês podem ver aqui que na solução fisiológica de 0,9% eu liberei o horário de 13, 15 e 19. Assim vocês vão fazer com o resto das medicações, certo? Seguindo o fluxo do trabalho de vocês. Então o técnico, ele abriu a prescrição, certo, do paciente aqui, Lucas, e viu que o enfermeiro deixou disponível para aprazamento os horários 13, 15 e 19, certo? Então ele pode estar vindo aqui fazer o checklist
da medicação. Marcou 13, marcou 15 e marcou 19. Prescrição confirmar. Aparece o símbolo de checado, certo? Com o nome o código do usuário do lado, certo? E tá ok. Aqui ao lado de aprazamento a gente pode ver aqui o nome prescrições, certo? Onde vocês podem estar vendo o período de toda a prescrição que foi feita mediante ao paciente internado. Então vocês clicando aqui em processar consulta, vai ter as prescrições que foram feitas mediante aos pacientes. Aí vocês podem estar visualizando de emergência e de internamento, certo? Ou se preferir todos. Vocês vão ter também acesso a pedido de farmácia, certo? Aqui em profissionais, pedido de farmácia. Caso o setor esteja precisando de algo, vocês podem estar preenchendo aqui todo o cabeçalho, certo? Todo o cabeçalho. Pesquisa aqui o nome do paciente, certo? E aí clica aqui no campo em branco, aperta F1 e aí você pode estar pesquisando a medicação aqui na barra, certo? Salvou aqui no disquete. O pedido é mandado imediatamente para a farmácia. E aí a pessoa responsável entrega ou a pessoa responsável busca.